Olá, bom dia, seja bem-vindo. Mais uma semana começando, hoje dia 5 de abril. Agora são 9 horas e 7 minutos e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo a você os números da pandemia aqui no município. Como na sexta-feira foi feriado, a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde aconteceu no dia 1º de abril. Por isso a gente repete os dados como você vê aí na tela. Foram registrados até o momento 14.313 casos de Covid-19. Desse total, 13.612 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 5.054 pessoas e o número de óbitos está então em 352 vítimas. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 71 internações, sendo 31 em UTI, e dos casos suspeitos, são 19 pessoas internadas e 4 permanecem na UTI. Sobre a vacinação, foram aplicadas 34.310 doses. Tomaram a primeira 24.529 pessoas e a segunda dose 9.781 pessoas. Esse número representa 10,42% da população. Lembrando que esses dados são atualizados geralmente de segunda e sexta-feira, exceto em feriados. Hoje nós teríamos um convidado, mas por conta de uma instabilidade na internet aqui da Câmara Municipal, a gente segue, bom dia, só eu e você, mas claro, sempre com muita notícia sobre tudo que acontece aqui na nossa cidade. O Quilombo Coração Valente, localizado no bairro Bandeira Branca 2, recebeu em janeiro deste ano o decreto municipal que estabelece o espaço como área especial de interesse social. Agora, a ocupação busca estabilidade por meio de processos públicos. A gente não tem para onde ir, Elisângela, onde você for, a gente está indo, né? Como vocês viram, como é que eles vivem. A maioria aqui tem gente que trabalha fora também, a gente tem pessoas que fazem faxina, tem muita mãe solteira. O Quilombo Coração Valente é uma ocupação na cidade de Jacareí, localizada na estrada Bom Jesus, bairro Bandeira Branca 2, região oeste da cidade. O espaço, ocupado desde 2017, é moradia para mais de 240 famílias, totalizando em torno de 590 pessoas. Nós ocupamos uma terra abandonada há mais de 40 anos, sem nenhuma função social, onde o desespero, a falta de moradia está aí fora. E nessa terra a gente deu vida para essa terra. É aqui que as famílias moram, é aqui que as famílias querem construir as suas casas. E acima de tudo, nós queremos pagar por essa terra conforme o salário de cada um. Segundo o artigo 6º da Constituição Federal, o direito à moradia, assim como à educação, saúde e alimentação, é considerado lei social. No entanto, algumas complexidades jurídicas podem afetar esse asseguramento. A Constituição Federal, quando ela garante o direito à moradia e atrelada a ele o direito de propriedade, ela diz que esse direito ele vai ser garantido desde que o seu proprietário cumpra a função social. E a função social da propriedade, da moradia, ela vem descrita no plano diretor. As pessoas fizeram a ocupação dessa área, deram função social, estabeleceram a sua moradia e exigiram, não só do proprietário, mas também do poder público, esse reconhecimento, né, que eles estavam exercendo a função social e que eles queriam, dali para frente, garantir o direito de moradia. Em setembro de 2020, durante a pandemia do coronavírus, o Espaço Coração Valente sofreu uma ação judicial do proprietário do terreno, com um pedido de reintegração de posse, ou seja, de desocupação do local em até 120 dias. Nós ficamos presos aqui dentro mesmo para não pegar o vírus. Nesse exato momento, nós sofremos a eliminada de reintegração de posse. Então, nós ficamos desesperados, foi onde nós decidimos fazer essa manifestação para pedir ajuda, se apresentar para a população de Jacareí. Em janeiro de 2021, por meio da Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal suspendeu temporariamente essa ordem de reintegração. O STF utilizou como fundamento duas questões principais. A primeira, relacionada à pandemia da Covid-19, impedindo a exposição à doença de centenas de famílias. E a segunda, o decreto municipal,
realizado também em janeiro deste ano, que estabelece a ocupação como área especial de interesse social. Com o decreto de interesse social, o município declara aquela área como um interesse público de produzir habitação de interesse social. Daí, para se produzir habitação de interesse social, há um longo caminho. O próximo passo para a efetivação do quilombo como área de interesse social envolve ações como avaliação de custos do local, investigação de infrações na lei de propriedade, titulação da terra e, por fim, a regularização. Enquanto isso, o que resta é a incerteza. Não é nada concretizado, mas a esperança, como é a última que morre, e como se não tiver luta, não há vitória, a gente vai continuar lutando. Como o advogado lutou nos 45 segundos do último tempo, a gente vai lutar também. Em nota, a Prolar de Jacareí informou que, a respeito da parte judicial do quilombo Coração Valente, cabe a essa fundação colaborar, contribuir e se manifestar quando assim solicitado pela municipalidade sobre o processo de ocupação. Começam amanhã as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Para participar, o candidato deverá ter prestado o Enem e não poderá ter tirado nota 0 na redação. Os candidatos com melhor classificação garantem vagas em universidades públicas do país. As inscrições devem ser feitas entre os dias 6 e 9 deste mês, através do site sisu.mec.gov.br. Falando ainda sobre educação, a Secretaria Municipal de Educação lança hoje o programa Conectando Jacareí, que tem como objetivo trabalhar questões cognitivas juntamente ao currículo disciplinar. E quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia, que está ao vivo aqui na Câmara Municipal junto com a gente. Isa, bom dia, quais as informações? Bom dia, Leilane, bom dia a todos. Hoje, dia 5, segunda-feira, a Secretaria de Educação dá início ao projeto Conectando Jacareí, que é um projeto que nasceu do eixo Jacareí Cidade Leitora, que teve início lá em 2018 em todas as escolas municipais. O principal objetivo, como você comentou, é trazer essa cognição, dos alunos e também incentivar a leitura nas crianças. Quem irá abrir essa apresentação será a secretária de Educação, Maria Tereza, em conjunto com a equipe pedagógica e também o Centro de Formação. Essa abertura será uma orientação aos 1.200 professores da rede municipal, da creche até o Fundamental 1. Após a abertura, será também transmitido de forma online algumas atividades complementares para todos os alunos de todos os períodos. Então, a gente tem essas atividades transmitidas às 8h30, das 8h30 às 10h30 da manhã, depois no período da 1h da tarde às 3h da tarde e à noite das 6h30 às 8h30. Algumas atividades previstas. A gente tem mãos à horta, JEP, musicalização, inglês, joca, tindim, portal, leca e Chromebooks. Todas as atividades acontecem de forma híbrida, ou seja, relaciona várias áreas de conhecimento de forma tecnológica e também com gamificação, com vários tipos de jogos. A transmissão, como comentado, será de forma online por meio do canal da Secretaria. É só pesquisar no YouTube Secretaria Municipal da Educação de Jacareí. Para mais informações, é também possível ter por meio do site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Volto com você aí no estúdio, Leilane. Obrigada, Isa, pelas informações. Então, essa transmissão já começou às 8h30 da manhã, mas como a Isa falou, tem vários horários durante o dia para atender, claro, o pessoal da Secretaria Municipal de Educação. A gente acompanha agora mais um episódio da série sobre mobilidade urbana, que hoje traz os desafios para o pedestre e quais também são os benefícios para quem troca o carro pela caminhada. Um pé à frente do outro. Como os ponteiros de um relógio, a sincronia dos passos numa caminhada levam em frente.
Foi assim que a Patrícia eliminou 18 quilos em 8 meses. A motivação? Cuidar da saúde durante a pandemia. Eu comecei caminhando, né? Como eu estava acima do peso, foi assim mais difícil, foi devagarzinho, mas eu fui continuando, fui pegando gosto. Também foi por conta da saúde que a Bruna começou a caminhar. Fui na médica, a médica já tinha falado, olha, tem que fazer pelo menos meia hora de uma atividade física. Eu já fazia 3 vezes na semana, né, que eu faço aula de dança. A dela me disse, é todo dia. 1/3 dos deslocamentos das cidades brasileiras é feito a pé, mas no caminho o pedestre não é tratado como prioridade. Na lei que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, as palavras calçadas e pedestre não aparecem. A pesquisa Calçadas do Brasil revelou que em todo o país a má funcionalidade de semáforos de pedestres foi um dos itens com pior avaliação, atingindo 2,61 em uma escala de 0 a 10. Já a qualidade das calçadas nas capitais melhora um pouco, chegando a 6,93 em São Paulo. Mas Jacareí, uma cidade antiga, ainda sofre muito com desníveis, buracos, degraus, lixo. Isso porque elas têm 2 donos, o munícipe e o poder público, tornando, muitas vezes, o espaço terra de ninguém, onde a responsabilidade se perde. Muitas vezes a gente tem que dividir com o carro um espaço que não precisava ser dividido, né? Mas a gente tem calçadas realmente em situação muito ruim de conservação. E as pessoas têm que entender que a calçada é uma extensão da sua propriedade. E é o mínimo de cidadania que ela pode ter, é manter aquilo acessível tanto para ela e as pessoas que acessam o imóvel dela, quanto para as pessoas que passam pela frente. A gente teve um grande avanço criando o decreto de calçadas em 2018, onde se definiu todas essas referências e depois também criamos aí a Diretoria de Políticas de Acessibilidade dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, que era uma coisa que também não existia. O Brasil está na 4ª posição entre os países com mais mortes em acidentes de trânsito no mundo. A imprudência dos motoristas causa 90% deles. Entre os pedestres, de acordo com o Detran, os índices vêm caindo ao longo dos anos. Em 2015, foram 1.039 mortes de pedestres. Em 2020, foram 657 mortes em todo o estado. A gente tenta, né, tá de olho em tudo, mas a gente não consegue, né? Então, vira e mexe, a gente tem que desviar, tem que correr pro mato. Porque a gente tem medo, né, de aparecer um bicho ou alguma coisa assim, e o carro também, daí fica assim meio complicado, mas a gente vai se estreitando como pode, né? A faixa de pedestres, que deveria ser uma solução, ainda está longe disso. A maioria dos carros não respeita a sinalização. Em alguns pontos da cidade, é preciso esperar até 30 segundos para conseguir atravessar. Tanto o pedestre quanto o motorista, né, existem as faixas que precisam ser respeitadas e existe o hábito do motorista parar na faixa, que não existe ainda hoje muito consolidado aqui em Jacareí. Eu sempre que eu vou atravessar, eu estendo a minha mão, né, para já dar o sinal para eles que eu vou atravessar. Só que às vezes eu faço isso e ninguém faz nada. Outro fator de risco para o pedestre, especificamente para as mulheres, é o respeito. A Bruna conta que durante suas caminhadas tem que lidar com o machismo. É muito difícil mesmo para a gente que é mulher, né? Os homens, assim, têm algumas atitudes desrespeitosas. Buzinam, falam comentários, né, que denigrem a gente. Só que a gente finge que não está vendo, né? Mas isso é um ponto assim bem forte, porque muitas vezes eu deixo de caminhar com receio das pessoas que vão estar passando em volta. Substituir o carro, ônibus ou mesmo a moto pela caminhada significa menos emissão de carbono, diminuição do aquecimento global, mais economia, menos trânsito. Se você trocar o carro pela caminhada 5 vezes por semana em um percurso de 1,5 km ao longo de uma vida, será evitada a emissão de gases de efeito estufa equivalente à emitida na produção de energia elétrica para uma residência por 41 anos. A caminhada do dia a dia pode ser uma trilha para uma cidade sustentável. A gente só consegue ter essa visão mais pacífica, onde as pessoas entendem que o espaço público não é dela, mas é um espaço que também é dela
ela tem que compartilhar, as pessoas começam então a respeitar. Não é a moto que manda na rua, não é o caminhão que manda na rua, não é o carro que manda na rua. Aquela rua está a serviço do ser humano, que pode estar a pé, de carro, de moto ou de caminhão. Caminhar, além de exercício físico, é um favor ao meio ambiente. E para aderir, não é preciso muito. Democrático em tudo, né? Primeiro porque é de graça, né? A rua está aí, você não precisa de ter um equipamento, né? Você pode ter um tênis que não precisa ser top de linha, uma camiseta e uma bermuda que são baratos. Você pode fazer qualquer horário. A gente se apodera não só da nossa saúde, mas também da nossa cidade, né? E começa a curtir melhor esses espaços urbanos. Semana que vem a gente traz o último episódio da série para você acompanhar aqui no Bom Dia. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Eu fiz 6 meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos pra vida toda. E voltei pro Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Tô planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora tá bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora. Estamos de volta e a gente começa falando sobre cultura. O Cineclube Jacareí está realizando a mostra Corvo de Gesso de curtas-metragens. A proposta é ressaltar a diversidade cultural e também de linguagem dos curtas que são exibidos aqui no município e apresentar filmes de diferentes regiões do país com temáticas diversas. O projeto faz parte da contrapartida do edital Equipa, realizado pela Fundação Cultural por meio da Lei Aldir Blanc. Toda a programação está disponível até o dia 10 de abril, dia 10 desse mês, no site que também é uma inovação do Cineclube, que é o site www.cineclubejacareí.com.br.
Jacareí recebeu mais doses da vacina contra a Covid-19 e dá continuidade na campanha de imunização. Quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero. Larissa, que é especialista em vacinação. Lari, bom dia. Quais são as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. A gente começa falando sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade. Jacareí recebeu mais doses do imunizante e agora segue na campanha de vacinação para idosos de 68 anos, nascidos entre janeiro e junho de 1953. Esses idosos, Leilane, poderão se vacinar em 8 locais da cidade. São eles: o Educamais Jacareí, a UBS Central, Educamais Esperança, Educamais Paraíso, a Unidade Municipal de Saúde e Família do Parque Meia Lua, o EMEI Afoncino Vilhena da Silva, que fica ali no bairro Cidade Salvador, o EMEI Antônio Laurêncio Cardoso Comendador, que fica no bairro Igarapés. A recomendação da Prefeitura é que o idoso vá no local mais próximo à sua residência para assim evitar uma aglomeração nos outros locais da cidade. Lembrando que a vacinação acontece das 8 às 17 horas e que o idoso precisa levar um documento com foto e um comprovante de endereço para provar que mora aqui na nossa cidade, Leilane. Importante a gente frisar que quem puder contribuir para aquela campanha Vacina contra a Fome, as doações continuam para alimentos, para ajudar aquelas pessoas em situações de vulnerabilidade durante a pandemia. As doações de alimentos podem ser feitas em todos os locais de vacinação que acontecem aqui na cidade, Leilane. Em casos de dúvida ou idosos com problemas de locomoção, vocês podem entrar em contato pelo e-mail vacina.covid@jacareí.sp.gov.br ou pelo telefone 156. A gente volta a qualquer momento com mais informações. É com você no estúdio, Leilane. Obrigada, Lari, pelas informações. A região metropolitana do Vale do Paraíba lidera o ranking paulista de regiões que mais perderam riqueza em 2020. A pandemia foi um dos fatores que derrubou a atividade industrial na região, que registrou a maior queda no PIB, o Produto Interno Bruto, entre as 16 regiões do estado de São Paulo. Isso segundo o levantamento da Fundação SEAD. Acumulado ao longo do ano passado na comparação com o mesmo período do ano anterior, o PIB do Vale recuou 2,5% contra a média de 0,3% de crescimento no estado. Infelizmente, então, notícia não muito positiva para a nossa região aqui. Então, o PIB recuou aí cerca de 2,5 ponto percentual por cento, né? Então, notícia infelizmente não muito boa. Em Jacareí, um projeto tem ajudado pessoas que perderam o cabelo, seja para o câncer ou outros problemas de saúde, a recuperarem a autoestima. E tudo isso graças à disposição de ajudar o próximo. Nem sempre fazer uma boa ação custa muito. A equipe deste salão de cabeleireiros, localizado no centro de Jacareí, sabe bem, pois oferece cortes gratuitos para quem deseja doar o cabelo para a confecção de perucas. A gente vai oferecer o corte sem custo algum e aí a gente recolhe esses cabelos, seca, faz todo o processo para poder fazer a doação. Eu acho que é fundamental hoje em dia a gente poder participar, né, ter a oportunidade de participar e ajudar quem precisa, né? Hoje a união, eu acho que é tudo. O Adriano é um dos profissionais que oferece gratuitamente o tempo e o talento para este projeto. Para ele, a recompensa vai muito além do dinheiro. A gente faz isso de coração, porque eu acho que em primeiro lugar vem a ação da pessoa, essa emoção dela de querer fazer algo por alguém. E aí quando você faz isso, você também está se doando. Então, quando a gente não cobra, mas pô, eu não vou cobrar, não vou ganhar. Não, eu vou estar ganhando sim, entendeu? Porque acho que vem muita coisa boa através disso. No município, a Casa da Amizade Força Jacareí está realizando a arrecadação das mechas para a produção de perucas para mulheres acometidas pelo câncer ou pessoas que sofrem algum tipo de problema de saúde que cause queda de cabelos. A Fabiana, voluntária do projeto, recebe as mechas em uma escola de idiomas na região central da cidade. Eu achei interessante para poder ajudar outras mulheres, né? Porque assim,
A autoestima que o cabelo traz é tudo, né? A mulher tem que se sentir bonita para se sentir bem, né? Ela precisava de um ponto em Jacareí que fosse de fácil acesso, que tivesse um horário amplo, né? As mechas doadas precisam seguir algumas especificações e podem ser entregues na Rua Rui Barbosa, número 541. Qualquer pessoa pode doar, a única coisa que precisa ter é no mínimo 15 centímetros de cabelo, né? Pode ser tingido, pode ser com progressiva, só não pode ser cabelo sintético. Já para receber a peruca, é preciso entrar em contato com a Casa da Amizade, informando dados pessoais, além de enviar fotos para comprovar a necessidade. Mas para que o projeto aconteça, é necessário que alguém corte o cabelo. Por isso, durante essa reportagem, o Tiago, cinegrafista da TV Câmara, decidiu sair dos bastidores e se voluntariar. Eu acho que o mais interessante, que eu nunca fiz isso, essa questão de doar o cabelo, né? É de você saber que seu cabelo não vai para o lixo, né? Não vai ter nenhum tipo de fim, vai ter um fim produtivo. Eu acho que isso que é o mais interessante. Então, eu não me sinto... Muitas pessoas falam, nossa, vai cortar seu cabelo e tal, mas eu não me sinto numa perda. Na verdade, eu fico num sentimento mais de ganho, assim, leveza mesmo. O cabelão, que o acompanhou por 9 anos, agora segue para fazer parte da história de outra pessoa, formando assim uma corrente do bem. Cada um doando um pouco de si para tornar a vida do outro mais feliz. E quando é para uma causa, nesse sentido, né, de pessoas que precisam, né, de um cabelo, daí eu sou mais desapegado ainda e tal. E daí a galera aqui tem esse trabalho social de ter o corte e tal, dar um estilo pro cabelo, que eu também não tinha nenhum pensamento de algum tipo de corte, só queria cortar e doar mesmo. Então, foi legal que deu um visual e eu fiz uma ação bacana também. Um ajudando o outro, né? É assim que a gente caminha. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e, claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Um bom dia para você, se cuide e até amanhã.